Boa noite. Então, vamos começar nossa leitura de O Mestre e Margarida. Conforme eu comentei um pouquinho aqui antes da gente começar, eu já iniciei essa leitura. Eu sim tive sempre muita vontade de ler esse livro, mas eu nunca estava muito certa da experiência que eu teria com ele, e está sendo uma experiência bem curiosa que eu espero que vocês curtam. E eu me senti um pouco numa sinuca de bico aqui, preparando esse material para vocês, porque conforme eu fui lendo, eu percebi que eu sabia e sei ainda muito pouco sobre o livro. Eu, obviamente, ainda não terminei a leitura e eu acho que saber pouco tem ajudado muito a minha experiência de leitura e ir descobrindo certas coisas está fazendo parte dessa experiência. Dito isso, de uma pessoa que ama spoiler, ama saber de tudo dos livros. Então, o que eu pretendo fazer aqui é dar o mínimo de informações necessárias para vocês irem para o livro, tá? Então, é um livro que eu quero que vocês foquem muito na experiência de leitura, nas perguntas que a leitura vai gerar dentro de vocês, às vezes naquele sentimento de, ué, o que está acontecendo aqui? Que tudo isso vai nos direcionar para algum lugar. Antes de começar o nosso papo, alguém já leu? Quem não leu, já leu sinopse? O que sabe minimamente sobre o livro? Conversem aqui comigo antes da gente. A única coisa que eu sei é que tem pacto fáustico e que tem alguma coisa aqui do Fausto do Goethe, só isso. Tá bom. Thay não Gente, eu leu não nem sei sinopse, nada. né? Eu tô igual a Eu não Thay, não costumo sei ler, nada. eu não costumo ler sinopses, né? Mas Uhum. esse é daqueles livros que, por mais que a gente fuja de spoilers, eu já sabia, assim, que a mesma coisa que a Andressa falou aí, já sabia que tinha um gato que fazia parte ali das pessoas que estão acompanhando o nosso protagonista. Então, estava curiosa e eu li uma página e meia, e aí parei. Tá bom. Então, assim, peguem essas informações que vocês têm, guardem no coração. Eu vou comentar um pouquinho sobre o Fausto, porque eu acho que é um contexto que transcende a obra e que vai fazer sentido a gente saber minimamente sobre isso, tá? Mas a gente precisa começar falando do nosso autor, que, como sempre, a gente vai abrir mão da minha fluência no russo, né? Vou chamá-lo apenas de Bulgakov. E essa capa, que é a capa que está no anotações lá do Diário de um Médico de Campanha, essa foto aqui, se não me engano, que está lá na capa, é nosso autor, então, de O Mestre e Margarida. Ele nasce em 15 de maio de 1891, em Kiev, na Rússia. E ele vem de uma família de literatos. O pai dele era estudante, professor de literatura, sua mãe também. Então, eu fico até pensando, né, gente, o que uma pessoa precisa ter tido contato ao longo da vida para, na sua maioridade, escrever um livro com tantas referências a Fausto do Goethe, que também não é qualquer livro, também não é qualquer coisa. Então, ele ter esse berço que vai alimentar, que vai fomentar toda essa sede por literatura, sede por informação, ajudou muito, mas ele não segue inicialmente a carreira literária. Ele vai ser médico e ele vai trabalhar em um hospital de campanha durante a Primeira Guerra. Isso faz com que ele veja do melhor e do pior de uma guerra. Ele foi para os piores lugares possíveis, ele viu muitas pessoas boas fazendo o melhor que elas podiam para salvar os outros, para cuidar dos outros. Ele teve contato com esse aspecto do humano se unindo, cuidando e dando a mão para o próximo nos piores momentos da sua vida, mas ele teve no centro ali de toda a miséria, de fome, de escassez de recursos,
de acidentes, de tudo da guerra, então ele vivencia isso. O que esse momento aqui da vida dele vai acabar originando o Diário do Médico de Campanha em Morfina, que era o livro que a gente estava comentando, que são relatos autobiográficos. E quando a gente fala do Diário do Médico de Campanha e Morfina, é porque o nosso Bulgakov, ele desenvolve uma dependência em morfina. Ele teve um adoecimento nesse período da vida dele, que foi receitado morfina. Só que a morfina, ela passou a ser também um consolo para ele, não somente algo que iria ajudá-lo a sanar a dor física. Uma das coisas que eu achei mais curiosas pesquisando sobre o Bulgakov foi que, desde a sua infância, ele era cometido por visões do diabo. Então, eu não consigo processar, assim, sabe? Uma criança, um adolescente, um adulto ter visões ao longo de toda a sua vida, bem normal e tranquilo, exatamente, Mayra. Ter visões ao longo da sua vida do diabo em suas diferentes formas. Então, imagine isso ganhando uma nova forma, ainda mais no meio da guerra, no meio de um hospital de campanha, ele estando adoentado, e eu penso e aqui totalmente inferência do meu coração, que a morfina, ela não vem somente para acomodar essa dor física, mas ela vem talvez para acomodar uma dor psicológica e emocional que vem desse sofrimento de você ser perturbado por uma imagem que teve, a gente tem que concordar que não é necessariamente positiva. Mas daí a gente avança para um segundo momento da vida do Bulgakov. Ele vai se mudar para Moscou em 1921 e ele vai começar a trabalhar, então, no setor literário. O Bulgakov, ele não vai começar com romances, ele escreve muito peças de teatro. Nessa época aqui, ele vai ter 2 casamentos, tá? Que não deram certo, mas ele tem 2 casamentos. Uma das esposas dele foi um pouco mais importante na vida, porque ela acaba ajudando ele a se livrar do vício de morfina. Mas nessa época, ele vai escrever a grande peça que vai ajudá-lo a ter um nome na praça, a começar a ser conhecido, que é a peça Guarda Branca. É importante a gente ter em mente também que nesse período a gente está vivendo em uma época stalinista. Então, a gente tem todo esse contexto político, social, cultural e também de muita repressão em torno de tudo aquilo que está fazendo. O Bulgakov, ele vai passar por uma frustração muito grande, porque muitas de suas obras foram censuradas, foram boicotadas pela crítica. Ele teve diversas produções literárias que não deram em nada, e tem toda uma discussão entre os críticos do quanto que talvez isso em um outro momento não teria sido melhor recepcionado. Isso vai fazer com que a gente tenha, em 1930, uma ligação misteriosa entre ele e o Stalin. Bulgakov estava ali em um momento mais depressivo da sua vida, bem melancólico, porque ele já estava vivendo da literatura, ele já estava vivendo disso, mas não conseguia emplacar nada, e ele via essa repressão cultural cada vez aumentando mais na sociedade. E ele escreve daí uma carta para Stalin, falando, cara, obviamente ele não falou cara, né, mas vocês entenderam, no sentido de que, olha, não tem mais espaço para mim aqui na Rússia. Eu não consigo falar daquilo que eu preciso, eu não consigo expor aquilo que tem dentro de mim. Eu não acho que eu sou o tipo de cidadão que a Rússia precisa agora. Então, eu gostaria de poder ser... Esqueci a palavra.
exilado. Deportados? Deportado, exilado, ser levado para além das fronteiras da Rússia, porque aqui não tem mais espaço para mim. Ele recebe um dia, então, uma ligação em pessoa do Stalin. O Stalin gostava da escrita do Bulgakov, aquela peça que eu comentei anteriormente, diz que foi vista milhares de vezes pelo Stalin, ele tinha um certo apreço pela obra dele. E quando você tem um dos líderes mais opressores te ligando na sua casa, num domingo à tarde, e pergunta para você: ei, cara, você tá cansado da Rússia mesmo? A Rússia não tem mais nada para te oferecer? O que você vai responder? Obviamente que ele fala: não, eu acho que sim, tem espaço para mim na Rússia, não sei o que e tal. E daí o Stalin pergunta o que ele acha de trabalhar no teatro de Moscou. O Bulgakov fala que já tentou trabalhar lá diversas vezes e não tinha conseguido. Veja bem, Kof, não quis dizer isso exatamente, tá? E ele propõe, então, para o Bulgakov que ele vá trabalhar no teatro lá de Moscou. O Bulgakov vai e o Stalin promete para ele flexibilizar um pouco mais toda a censura que estavam fazendo na obra dele. Ele fica nessa expectativa, ele vai trabalhar mesmo no teatro, mas essa expectativa é totalmente infundada e todas as outras cartas que ele escreve depois para Stalin, cobrando, de certa forma, o combinado que foi feito entre eles, nunca mais foram respondidas. Daí, assim, ele tá naquele momento agridoce da vida dele, né? E com esse mix no emocional, com relação à carreira e tudo, mas o que não consola o coração de um homem se não é o amor. E daí é o momento que ele conhece a Helena, que vai ser uma forte influência para nossa Margarida, de um mestre e Margarida. Helena era casada, eles se conheceram num sarau literário, por sinal. Ela era casada, ele também estava casado. Eles tiveram um relacionamento extraconjugal e eles principalmente desenvolveram esse relacionamento durante uma viagem longa que o marido da Helena fez. E muito se diz que a Helena foi essa fortaleza dele durante toda essa censura que ele vivenciou, e ela protegeu a sua obra. Protegeu a sua obra para manter ela preservada na sua integralidade. Ok, esse texto foi censurado, mas a gente tem aqui guardado o original, e eles vão se casar em 1932. Até nesse período, ele já tinha iniciado a escrita do Mestre e Margarida, mas ele ainda não tinha conseguido dar uma alma para a personagem da Margarida no texto. Quando ele conhece a Helena, que ele consegue, então, realmente trazer uma personalidade para ela. A gente já vai conversar também um pouco mais sobre essa personagem no livro. E a gente chega... Gente, é uma novela esse livro. Eu não sei como que a gente tem esse livro hoje na nossa mão. Porque, assim, ele começa a escrever em 1928. Em 1930, ele queima tudo que ele escreveu. Ele enfia no forno, taca fogo em tudo. Ele vai escrever a segunda versão em 1936, terceira versão em 1937, quarta versão em 1940, e ele para de... O pobre do Kafka com inveja da coragem dele. Não pode falar mal do Kafka, que meu coraçãozinho fica triste, tá? Ele termina, então, a quarta versão 4 semanas antes da morte dele. E diz que nessas últimas semanas em que ele estava acamado, ele falava, ele ele editava as correções do texto dele para a esposa dele fazer as correções no manuscrito, e o trabalho posteriormente foi completado por sua esposa.
Tem um livro que até a Jamile passou para mim, que eu estou fazendo a leitura, que é aquele livro As Esposas, que fala sobre todas as esposas desses autores aí, que se não fosse essa mulherada, não tinha saído uma página escrita deles. Então, e ela fazia muito desse trabalho de revisão, de datilografar, de dar pitaco, enfim. A primeira versão publicada, censurada, foi em 1966. Gente, é recentíssimo isso, se a gente for pensar, não faz muito tempo. A primeira versão integral foi em 1969. Essa versão integral, ela foi publicada com cores diferentes. Então, a cor que era o texto que estava na censurada era de uma cor, e o texto que foi excluído e depois incluído tinha outra cor. Então, dava para se ver pelas cores ali o que estava na censurada e o que era da não censurada. E a versão definitiva, que é o que a gente tem em mãos hoje, a partir da pesquisa de uma estudiosa que teve acesso aos rascunhos, aos manuscritos do Bulgakov, é a que a gente tem hoje traduzida pela editora 34, que veio a público em 1989. Eu já estava viva. Eu não estava, tá? É só você. Vou deixar isso daí a seu critério. Então, assim, gente, foi uma seara para publicar esse livro. Não sei como que a gente tem ele até hoje, e o próprio Bulgakov, ele passou por esses altos e baixos por conta da repressão que estava tendo com o livro dele. E como a gente comentou anteriormente, esse livro ele vai ter a importância do Fausto. A epígrafe do livro, deixa eu ver o que você está mandando no chat, eu já estava aprendendo letrinhas. Ai, vocês e a Jan podem tomar um café e falar do que estavam aprendendo já nessa época, tá? A epígrafe do livro é extremamente importante, tá? Eu não vou considerar spoiler, porque a epígrafe tá antes da primeira página do livro. Quem é control freak de spoiler vai me dar essa colher de chá. Porque é tão importante o Fausto para essa obra que ele já traz essa menção, que eu acho belíssima, por sinal, que diz: pois bem, quem és então? Sou parte da energia que sempre o mal pretende e que o bem sempre cria. Essa é uma conversa do Fausto com a imagem do diabo, né? No próprio Fausto, do Goethe, e ele vai dar essa ideia dessa indissociabilidade entre o bem e o mal, em que uma coisa ela tem relação com a outra. E daí a gente vai cair em Fausto, que vai ter o pacto fáustico, que é o que é tão comentado em tantas outras coisas. Eu ainda não li Fausto do Goethe, não sou uma grande entendedora, mas é o livro que vai fundamentar aí esse mecanismo que a gente vê em tantas outras obras hoje, que basicamente a gente vai ter o Fausto, que está frustrado com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Ele era, como a foto que a gente pode ver, um intelectual, um homem das ideias, que em um certo momento tem um encontro com o diabo, e ele propõe, então, o diabo propõe trocar conhecimento, sabedoria, gozo, amor, paixão pela alma do Fausto. Fausto aceita. E aqui uma coisa que é importante mencionar também com vocês é que o Fausto vai encontrar nesse livro uma parceira romântica. Quem acertar o nome da parceira romântica de Fausto vai ganhar uma estrelinha. Margarida, exatamente. Então, a gente vai ter essa influência da Margarida na obra, tanto da esposa do Bulgakov, como influência na construção dessa personalidade, como uma referência praticamente direta à obra do Fausto do Goethe. Avançamos então para referências bíblicas. Gente,
esse livro tem muita referência bíblica, muita referência bíblica. E para pessoas que têm isso no aparato, isso eu acho que vai ser sensacional, vai conseguir ler, tirar muito proveito de tudo isso, o que é ótimo, mas se você é um perdido no mundo como eu tô lendo, pesquisando bastante. Aí você pode falar, Morgana, tenho preguiça, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Mesmo que você saiba do que consta na Bíblia, eu recomendo que você faça uma pesquisa rápida ali no Google, com algumas informações ou outras, porque o que o Bulgakov faz aqui nesse livro é algo que a gente chama de desfamiliarização, tá? O que isso significa? É um recurso literário, tá? Que é quando o autor ele vai apresentar algo comum ou algo muito conhecido, algo muito clichê na nossa vida, mas de uma forma estranha, de uma forma diferente, algo que você sente que você conhece aquilo, mas você sente assim que será que eu conheço desse jeito mesmo? É igual, mas dá uma sensação um pouquinho estranha em relação a isso. De modo que o leitor ele volta a enxergar esse objeto, né, ou situação, sentimento como se fosse a primeira vez. Então, os momentos que eu li até agora, né, do livro que vai falar sobre referências bíblicas, passagens bíblicas, e que eu sim conheço, mas mesmo assim me fez ter aquela dúvida, tá, mas foi assim mesmo que aconteceu na Bíblia? Ou eu que entendi errado, ou eu que faz muito tempo que não tenho contato com isso. Então, por mais que você tenha esse conhecimento, eu acho que às vezes voltar, dar um Google, dar uma pesquisadinha rapidinha para você ter esse contraste, para você saber o que o autor está fazendo e de que forma ele está manipulando essa história para atingir um objetivo diferente daquela que é original, porque senão ele estaria só fazendo uma menção direta das passagens bíblicas ali. Então, esse é um recurso que ele utiliza que eu achei sensacional. Esse estranhamento, para mim, foi muito curioso de sentir. E espero que vocês também sintam, para eu não me sentir menos só, mas que é super contornável e é proposital da escrita dele. E a gente vai ter 3 linhas narrativas também aqui no livro. Eu não vou falar quais são essas 3 linhas narrativas, porque seria entregar para vocês algumas coisas que eu acho que vale a pena descobrir por conta, mas é importante vocês saberem que isso sim vai ter uma correlação com o livro no final. Essas linhas elas vão se interligar de uma forma muito específica. E por fim, gente, ele é um livro alegórico e satírico, né? A Thay comentou antes da gente iniciar aqui a gravação que o pessoal fala que é um livro mais que tem um pouquinho mais de humor, tudo. Eu acho que talvez ele esteja mais realmente para sátira do que pro cômico, mas depende do teu nível de humor também, né? O meu é -2 em nível de humor, então eu vejo mais como umas tiradas, assim, umas sacadas mais. O meu é horrível, Amanda. Ai, tamo junto, então, Amanda. E alegórico porque ele vai ter tanto essa discussão bíblica, vai ter essa discussão de repressão intelectual, vai ter essa discussão de um autoritarismo, ele vai ter tudo isso por trás desta história, tá? Bom, agora nós iremos para o nosso sprint. Alguma dúvida, algum comentário? Algo que vocês queiram comentar neste momento enquanto eu preparo o sprint. A Gê comentou aqui, para quem gosta, tudo é referência de algo, tudo representa um símbolo ou uma alegoria. Se vocês quiserem, tudo dá para dar uma pesquisada, dá para tirar algo a mais. Mas eu sei que não é o estilo de leitura de todo mundo. Então, se você é o tipo de leitor que quer ler só de ponta a ponta, vai, porque mesmo assim você vai aproveitar bastante a leitura. Eu acho que é um livro que deve se beneficiar bastante também com releitura, pelo que eu tenho sentido até aqui. Eu vou fazer 20 minutos de sprint, tá bom para vocês? Vocês querem mais? 20 minutinhos, nos vemos daqui a pouquinho.
Façam uma boa leitura, vão com calma e vão fazendo as pesquisas também, caso vocês vejam que seja necessário. Thay, tá com o céu tão bonito atrás de você. Calma que eu tô com palpitação. Peraí. Gente, eu fiquei nesse sprint pra guardar esse momento do início. Peraí. Vocês leram até que página? Porque eu preciso hablar muito aqui. Eu tô nervosa. Capítulo 1 todo. Capítulo 1 todo, beleza. Amanda, Mayra. Gente, vamos pressupor capítulo 1 aqui, tá? Ana, boa noite. Oi, gente, boa noite. Chega atrasada, mas chega. Seja muito bem-vinda. Amanhã de manhã eu vou fazer o meu melhor para estar rapidinho a gravação para você, tá? Que daí assim você consegue ver o que a gente discutiu sobre o livro, tá bom? Combinado. A gente vai falar sobre o primeiro capítulo, tá? Eu comecei a ler o primeiro capítulo aqui, deu para pegar um pouquinho, mas bem pouco. Mas podem falar, não me importa não. Tranquilo. Esse é o melhor primeiro capítulo que eu li dos últimos muitos livros que eu li nos últimos anos. Eu preciso dizer isso. Eu tenho 6.000 coisas para falar, eu tô nervosa, mas calma. Ó, eu achei 3 coisas maravilhosas. Primeira coisa, o editor e o poeta são ateus. E aí, a gente está falando de uma União Soviética que, depois da Revolução Bolchevique, se declara um Estado ateu e antirreligioso. Então, a própria União Soviética, nesse período, não só incentivava as pessoas a abandonarem a fé, quanto perseguia as pessoas que professavam a fé. E a gente tem os dois se declarando ateu. Muito interessante. Aí, no mesmo capítulo, ele meteu São Tomás de Aquino, Kant, Schiller, que a gente fala 3.000 vezes lá no epílogo. Todo mundo pegou a referência e conhece as provas da existência de Deus? Eu não peguei, mas eu pesquisei. Tá. Você quer que eu deixe passar? Não, pode falar. Tá, calma. Calma, que eu tô nervosa. Peraí. Eu falei que tudo dele era uma referência, ele inteiro, o Calma, livro que eu tô inteiro é nervosa. assim. Me perdoe se eu trocar a ordem das provas da existência não, a de gente quer Deus. na ordem. Mas vamos lá. O São Tomás de Aquino, ele vai tentar racionalizar a existência de Deus. Então, com base nisso, ele vai criar as 5 provas da existência de Deus. A primeira prova é que tudo está em movimento. E aí a gente tem que ter um pressuposto de que o infinito é desconsiderado. Então, a gente não pode ter como argumento o infinito porque ele é absurdo. Então, vou explicar. Se tudo está em movimento, se isso aqui está em movimento, alguma coisa fez com que isso aqui entrasse em movimento. E aí, essa coisa anterior, alguma outra coisa anterior fez com que entrasse em movimento. Então, a gente vai chegar no infinito, que é absurdo. Tem que ter uma coisa original que coloque tudo em movimento. Então, essa seria a primeira, enfim, a ordem que for da existência de Deus. Deus seria essa primeira coisa que coloca as coisas em movimento. Isso gera a segunda, que é a da causa, né? Tudo tem uma causa anterior e precisa ter uma causa originária para todas as coisas seguintes. A outra prova da existência de Deus é que os seres são todos contingentes. Quem está lá no epílogo, a gente está estudando agora esse mês o Sartre, que fala do existencialismo, ele fala da contingência, né? Então, os seres são contingentes, ou seja, podem ou não existir. Mas, por quê? Porque, por exemplo, eu sou contingente porque eu existo por causa dos meus pais. Mas se meus pais não tivessem se encontrado, não tivessem decidido casar, ter filho, eu não existiria. Então, eu posso ou não existir. Mas precisa ter um ser originário que desencadeia a existência de todos os outros seres. Então, Deus seria esse ser necessário que não precisa de uma causa anterior, né?
Aí tem os graus de perfeição, porque a gente vai estabelecer critérios para as pessoas. Então, a gente vai falar que uma pessoa é mais ou menos inteligente, ou mais ou menos virtuosa, ou mais ou menos boa ou má. E quando a gente estabelece graus de perfeição, a gente precisa ter um parâmetro. Então, o parâmetro tem que ser o parâmetro de toda a perfeição, né? De todas as virtudes. Deus seria, então, esse parâmetro que a gente estabelece os graus para os demais seres. Eu falei 4, não foi? E a última se eu não me engano, é da finalidade o nome, que é as coisas têm finalidade, tanto as coisas pensantes ou não pensantes. E, gente, eu tô falando, vai parecer que é facilidade, mas é porque quem não conhece, eu sou meio obcecada por Dante. E São Tomás de Aquino é um dos fundamentos da Divina Comédia. Então, por isso que eu lembro dessas coisas. E aí, as coisas têm a finalidade por si própria, mas precisa ter uma coisa que oriente, que atribua finalidade aos seres racionais ou irracionais. Então, São Tomás de Aquino vai estabelecer as 5 provas da existência de Deus. E aí o Kant vai dizer o seguinte, que não dá para discutir se existe ou não Deus de forma racional. A existência de Deus não pode ser discutida com base na razão pura. Ele vai dizer que precisa ter cada ser humano precisa ter uma lei moral dentro de si mesma, dentro de si mesmo, né, no caso, o ser humano, que exija a existência de uma ordem superior que garanta com que as pessoas pratiquem o bem, que exista a virtude, enfim, nananã. Então, em 2 parágrafos, ele apenas meteu toda a discussão da existência de Deus. E eu acho que esse capítulo resume tudo que vai ser o livro. E a terceira coisa que eu anotei, que eu fiquei, sério, que capítulo, é que quem vai estabelecer as provas da existência de Deus é o senhor aqui, que eu imagino que seja o diabo, não é mesmo? Então, ele vai questionar os intelectuais que são ateus e quem menciona na conversa as provas da existência de Deus é o diabo. Então, pelo amor de Deus, já estou preparada para o meu favorito do ano. É só isso que eu estou fazendo. E pega a epígrafe agora. Com isso que eu você ia falou. perguntar. Eu tenho mais 6.000 coisas para falar, mas eu não vou monopolizar. Porque a gente volta para a epígrafe aqui, que sou parte da energia que sempre o mal pretende que o bem sempre cria. Porque para o mal existir, o bem precisa existir. E para o bem existir, o mal precisa existir. Então, para as pessoas acreditarem no diabo, precisam acreditar em Deus. Não pode acreditar só na parte ruim. Não tem como você acreditar no diabo e não acreditar em Deus. Então, o diabo, teoricamente, precisa que as pessoas acreditem em Deus. Esse argumento, inclusive, é trazido como se fosse uma prova, a gente falou de 6, uma 7ª prova, uma prova complementar, né? O simples fato de você admitir que o diabo existe, você necessariamente tem que admitir que Deus existe, porque uma coisa não pode existir sem a outra, então o bem não pode existir sem o mal. Eu só quero 2 segundos aqui para você admitir publicamente que eu estava certa achando que você ia gostar desse livro. Eu tô morta com esse primeiro capítulo. Eu quero largar tudo que eu tenho para fazer na minha vida e ler esse livro inteiro hoje. Andressa, fale comigo. Minha nossa gripadinha de plantão, que judiação. Te mandar um chá daqui de casa. Pode mandar. Falar das minhas impressões depois de tudo que a Thay falou, Mas a Thay é louca, não conta. eu gostei, não achei que foi o primeiro melhor capítulo que eu li nos últimos tempos, mas Porque eu gostei. esse livro vai falar com coisas internas da Thay, por isso que eu acho que ela vai amar muito. Vai mexer com a... Não deu errado, não, tá, Andressa? Mas tem muita referência que eu peguei. Então, a hora quente. Aí quando ele fala aqui também, que depois ele fala que é mentira, mas enfim, que ele começa a falar que um falou que ele mancava da perna esquerda, outro falou que ele mancava da perna direita.
A roupa xadrez, eu posso estar errado, eu acho que a Jamile vai lembrar. Se eu não me engano, em Morte em Veneza, o Demo lá também tá de roupa xadrez, não tá? De terninho xadrez? O Demo, ele sempre vem como estrangeiro, né? E aí Isso, como ele tem estrangeiro. como alguém que se veste diferente, a roupa xadrez sempre marca. E esse pezinho aí é que ele foi jogado, né? Aí ele machucou o pezinho, coitado. Aí mancha. Pezinho e a bengala. E daí Isso você eu pode consegui fazer. pegar. Desculpa, Andressa. Você pode fazer um beijo, Amanda. Você pode fazer relação também com o médico e o monstro, porque o monstro, ele também tá mancando, ele também tem uma bengala, ele representa o mal dessa dupla. Achei o diálogo que eles têm aqui, né? Que ele pergunta: se Deus não existe, então pergunto, quem governa a vida dos homens e toda a ordem geral na Terra? Aí o Beliosa, ele responde, né? O próprio homem é quem governa. E a resposta dele, do Demo, é maravilhosa. Eu só fiquei curiosa na passagem aqui do óleo de girassol. Eu não peguei a Ana e o óleo de Qual girassol. página que tá, Andressa? 24. Ele fala que hoje ele não. O Berlioz, ele não vai sair para lugar nenhum, porque a Ana, né, a Nantiuca, já comprou o óleo de girassol. E não apenas comprou, como até derramou. Assim não vai ter reunião. Eu acho que isso a gente ainda vai entender. Também acho. Eu acho que é uma informação que vai fazer sentido mais para frente. Pense como é que quais são as etapas do batismo. Eu não sei. Andressa, vergonha católica. Eu não sou católica e não sou batizada, então. Também. Mas eu fiz a catequese, mas não me lembro. Eu fui, mas eu era neném, então não conta, não tenho que lembrar. Tá, mas já vou pesquisar, Jean, vou anotar aqui. Anotei também para pesquisar aqui sobre esses 5. Vocês viram como tem bastante coisinha para ir pesquisando? Tem. Isso que você anotou, Andressa, foi as 5 provas de existência que eu comentei agora. Isso, eu anotei isso, e aí eu também anotei para pesquisar essa questão do óleo. Eu fiquei curiosa, sabe? Porque eu achei que quando ele estava adivinhando os pensamentos, porque ele estava lendo os pensamentos. Então, ele estava antecipando tudo que eles iam falar. Aí, quando ele falou da Ana e do óleo de girassol, eu pensei, não, deve ser a esposa dele ou algum amante que está preparando alguma coisa. Só que ele se mostrou surpreso e perguntou quem é essa Ana. Então, fiquei pensando, o que é isso? Aí eu sei que tem uma passagem na Bíblia, né, que tem as virgens com a vela, que tem alguma coisa de óleo, que a vela se apaga de uma, enfim, mais ou menos isso, mas eu vou pesquisar e quando eu descobrir alguma coisa eu mando lá no grupo. Olha, preciso admitir que eu tô com o meu chat GPT aberto lendo esse livro, tá? Que tem alguma passagem que fala sobre isso na Bíblia? Mayra, você está entre nós? Estou tentando estar. Minha internet é bem ruim. Ah, que judiação. Você consegue falar como que foi aí a leitura ou você quer se abster de comentários e chorar largada na sua casa? Tipo, me surpreendeu bastante esse primeiro capítulo. Eu achei bem, assim, bom. E, assim, eu não sabia de nada sobre o livro também. Eu só sabia que tinha alguma coisa a ver com Pacto Fáustico e acabou, assim. É isso que eu tinha na cabeça antes de entrar na reunião, assim. Então, assim, expectativas foram criadas. Espero que eu não me decepcione. Mas eu acho que não, porque eu sei que esse livro é o favorito, assim, de bastante gente, pelo menos as pessoas que eu, né, acabo acompanhando. Então, eu acho... E, assim, eu sou fácil de impressionar. Então, acho que não vai decepcionar, não. Gente, eu nome de segundo capítulo. Dá vontade de sair lendo já, né, pra Estou saber. muito ansiosa para vocês chegarem no segundo capítulo. Então, eu queria comentar uma coisa. Eu li até a 29, que é a segunda página do segundo capítulo. E aí aparecem 3 nomes que eu não sei se todo mundo vai pegar a referência, mas aparece Jerusalém, que é Jerusalém,
Pesquisar, Aparece, gente. Chat GPT é aberto. Confia. aparece Yeshua, que é o nome hebraico de Jesus, e aparece Hanotritz, que é Nazareno. Mariana. Então, fica o registro aí para vocês. Valeu, Thay. Gente, esses nomezinhos, fui jogando tudo no GPT. Porque eu não tenho essas referências. Eu acho que tem que sair uma leitura literária da Bíblia, hein? Meu Deus, Andressa, você vai passar um Neossoro nesse nariz aí. Não, ó, tem 3 De pessoas leitura aqui que tem clubes de livro, hein? Só joguei Mas isso. se você ler um dos evangelhos, já ajuda. Basta um, não precisa ler os 4. Escolhe o menorzinho, não lembro qual é o menor, se é Marcos ou Mateus, um dos dois é o menor. Lê um, já vai ajudar a entender muita coisa desse livro. Andressa tá com febre, desconsidere. Ana, você lê até que página? Você quer trazer seus comentários também? Saudade de te ouvir. Eu consegui ler até a 16, né? A segunda página do primeiro capítulo, não deu tempo. Mas, não, vocês estavam falando e eu só estava percebendo que eu estou realmente precisando de contexto, porque não entendi nada. Vou precisar dar uma pesquisada aí, com certeza, para poder acompanhar vocês nessa leitura. Mas, ó, como eu comentei, é uma leitura que se você pesquisar essas coisinhas, essas minúcias, você vai aproveitar muito. Mas é uma leitura que dá para fazer de ponta a ponta, só lendo o conteúdo. Depende muito do teu tempo, do que você está disposto a fazer. Enfim, eu acho que todas as leituras são válidas. Eu preciso fazer essa pesquisa, porque eu estou aqui ajudando vocês no processo. Mas vocês não precisam fazer exatamente isso. Ah, tá disposta? Deixa o chat GPT aberto ali, joga um nomezinho e tudo. Ah, entendi, isso daqui faz sentido aqui. Mas não se prende a isso não, tá? E qualquer coisa eu já sei que eu vou pesquisar, vou perguntar no grupo @Tayane. Aí ela Isso. já vai trazer a resposta no nosso chat GPT Porque particular. quando eu peguei esse livro, eu comecei a ler, falei, gente, esse livro é o livro da Thay. Esse é para ser o livro dela. Jean. Só complementando o que a Thay falou lá no início, né? Que a Thay falou que é uma Rússia ateia e tal, que tenta criar esse modelo de homem soviético, né? E o homem soviético, teoricamente, a gente consegue controlar a humanidade, né? Como é que o homem vai seguir, como é que o homem quer. Aí o diabo fala, é? Vocês acham que vocês conseguem tudo isso? Vou dar uma passadinha aí. Então, o livro é sobre isso, entendeu? Então, a epígrafe e tal, eles estão desafiando tudo isso. Vocês acham que vocês podem moldar o homem? Vocês acham que vocês podem não acreditar em nada? Vou dar uma passagem nessa cidade aí para resolver umas coisas. É bom demais, gente. Que isso, só isso já me atrai no livro demais. Eu não quis nem comentar quais são os personagens que vão entrar e tudo, porque eu acho que faz parte da descoberta, assim, tá? Então... Eu mandei uma placa para vocês lá da cidade, que existe mesmo, que mostra um sectozinho. Aí vocês vão reconhecendo ao longo do tempo quem é o secto. Que fica na cidade mesmo, tem lá a placa com eles. Placa de rua. Gente, animados? Fale, Thay. Eu só queria pedir publicamente desculpas. Por quê? Porque eu geralmente leio sozinha para fazer a aula do epílogo, então eu leio um mês anterior, né, a leitura. E aí todo mundo sabe que eu sou emocionada, então eu fico emocionada sozinha. Só que lendo junto, vocês me pegaram a flor da pele. Então, Assim que é bom. Desculpem a Assim que é reação bom. emocionada, porque eu tô aqui. É bom que anima a gente também. É bom que anima. Mande as suas 3.000 coisas que você tem vontade de falar lá no grupo. Isso que eu ia comentar, nada de me mandar no privado as coisas. Toda vez que você for me mandar uma coisa no privado, eu falo, manda lá no grupo, tá? Pra todo mundo tá na mesma página, todo mundo aprender junto. Porque eu acho que até essas coisinhas que a gente vai pesquisando, essas referências, que não é todo mundo que tem. Se tiver ali, alguém já pesquisou, manda, que a gente vai se ajudando. A gente tem bastante tempo para ler esse livro, gente. Deixa eu até abrir novamente aqui o cronograma. A gente vai discutir ele no dia 22 de outubro.
Então, a gente tem praticamente 2 meses de leitura. Então, dá para ir com calma. E assim, vale a pena ler primeiro, como a Morgana falou, você tentando entender e se tiver tempo pesquisar ou não. Mas eu lembro que a cada fim de etapa, eu ia pesquisar. E existem teses e teses e teses de mestrado, doutorado, de um monte de gente destrinchando tudo. Tudo. Até coisa que eu não fazia ideia. Eu falei assim, meu Deus, eu não enxerguei isso. Nossa, nem sabia que isso existia. Então, vale a pena para quem gostar, quem se empolgar, depois de terminar, dar uma pesquisada, porque tem tudo. Absolutamente. É um livro muito... Existe site só do livro. Mestre Margarida. Só tem site só do livro. Com desenho, com filmes, teatro, tudo sem imaginar. É legal já comentar isso, porque se tem tanta coisa no livro, a gente não vai esgotar em uma leitura. Então, assim, Exatamente. não tem como, gente. Então, vamos escolher nossas batalhas, trabalhar com o tempo que a gente tem, com o que dá. Porque senão a gente também fica naquela euforia de, será que eu tenho que pesquisar isso? Será que é uma referência que eu tô perdendo? E vai perder, gente. Essa é a beleza da literatura, tem releitura e paciência. Tá, contamos com todas as suas emoções. Tá bom? Todas elas são bem-vindas. E tem fotos suas no Telegram. A diversão de Morgana é fazer figurinha minha com todas as minhas caretas. É inacreditável. Não fui eu dessa vez. Okay. Gente, eu sou oficialmente uma piada pra vocês. Você é oficialmente uma piada, amiga. Eu vou liberá-las para quem ainda tem uns minutinhos continuar lendo o primeiro capítulo. A meta está 10 páginas por dia, sem leituras finais de semanas, então uma média de 50 páginas por semana. Vai dar. Tchau, Jean, obrigada. Tenham um bom resto de semana. Ana, não nos abandone, Anne. Por favor. Não abandonarei. Eu fiquei com a fama, né? De tanto que eu já abandonei as leituras. Fiquei com a fama de Você abandonar. não precisa abandonar a leitura, só não nos abandonando. Tá Não, ótimo. pode deixar. Tá, tô E você animadíssima. começou ali, lá no começo você tava em todas. Aí você sumiu da nossa vida. Cara, eu perdi, sei lá, perdi o rumo na vida mesmo. Entrei numa ressaca que não conseguia mais ler nada, tava trabalhando bastante. Mas de pouquinho vai dar bom, vai dar certo. Vou voltar no ritmo de novo. Isso. Depois aí também, se quiser sugerir outros livros pra gente ler, que esteja mais na vibe, estamos aqui pra ler juntos, tá? Fechado. Então tá bom. Andressa, melhoras. Tá Eu tenho que bom? melhorar, porque agora eu sou crossfiteira. Crossfit. Ai, meu Deus. Cada dia uma emoção nova na vida da Andressa. Ai, mas é muito bom, que dá vontade de você matar, sabe, as pessoas quando você tá treinando, aí depois você fica, meu Deus, não consegui terminar. Gente, eu tô apaixonada. E eu fiz só poucas aulas, né? Mas é uma comunidade mesmo, tipo, as pessoas vêm falar com você, sabe? Elas puxam assunto, querem ser suas amigas. Você viu que o povo da Biblioteca Secreta tem uma sede por morte, né? Assustador, inclusive. Ai, ai. Então tá bom, gente, eu vou descansar. Tá bom? Fiquem bem. Ana, amanhã cedinho eu vou tentar liberar já a gravação, tá? Para você assistir, caso você queira. Tenha uma boa leitura, meninas. Semana que vem nos vemos para Quincas Borba. Então começaremos mais um livrinho do Machado. Um beijo, fiquem bem. Até a próxima semana. Beijo, meninas. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.